Noite, amém? Eu vou trazer um tema nessa noite que nós já estamos falando. O Manuel falou no domingo passado, eu falei no final do ano e tenho tocado nesse tema, e é o tema que o Senhor tem ministrado muito à minha vida, e muitas coisas Ele tem feito em mim, e muitas coisas Ele tem ministrado em mim também para transmitir à igreja, amém? E o que nós vamos falar hoje é sobre o tempo que nós estamos, específico da parte do Senhor, e que esse tempo é o tempo de amadurecer. Amém? Diga comigo, tempo de amadurecer. E eu vou falar mais especificamente sobre amadurecer nas nossas emoções. Como isso é real? Nossas emoções nos afundam ou nos servem. Ou elas nos destroem, ou elas nos servem, nos abençoam. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Amém? E Deus tem nos dado, então, uma ferramenta tão maravilhosa e uma direção tão clara, que é o entendimento. Amém? O entendimento é a ferramenta que Deus está nos dando para a gente acessar a maturidade. Não existe acesso à maturidade espiritual sem revelação, sem luz, sem entendimento, sem conhecimento revelado. Se você e eu não se dispormos a buscar por entendimento, revelação e conhecimento, nós não vamos acessar o nosso destino, porque o nosso destino é a maturidade, né? E a criação, a natureza, tudo que Deus criou é tão extraordinário, porque toda a criação revela o seu propósito. E você pode perceber que os frutos, né, isso é muito claro nas plantas frutíferas, que não tem propósito, por exemplo, uma uva, um pé de uva crescer, produzir a uva e chegar ali no meio, quando a uva está verde, né, ou meia madura, estagnar. Se ela parar no processo, ela se perde. Se ela parar no processo, ela se perde. Ela tem que completar o processo para atingir o seu propósito, que é alimentar, que é servir as pessoas, né? Então, nós vamos falar hoje à noite sobre amadurecendo nas nossas emoções. E para amadurecer emocionalmente, eu preciso crescer espiritualmente. Fale isso comigo, porque isso é a chave. Para amadurecer emocionalmente, eu preciso crescer espiritualmente. Porque a maturidade emocional, ela depende do crescimento espiritual. Porque você só pode amadurecer emocionalmente se você cresce e alcança a maturidade espiritual. Amém? Nós vamos entender um pouquinho mais isso que o Senhor tem nos falado. Então, nós vamos encontrar um pouco nessa noite o lugar original da nossa alma. O que é a nossa alma, irmão? Nossa alma é a nossa vontade, é onde está a nossa vontade. É onde estão as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Amém? Nós nos expressamos por meio da nossa alma. E nós vamos encontrar nessa noite, biblicamente, o lugar exato da nossa alma. Amém? Qual é o lugar original da nossa alma? E colocar, e a ideia é apontar o caminho para que nós possamos colocar a nossa alma no devido lugar. Porque o propósito de Deus é que nunca nós tivéssemos saído do lugar original. Mas, pelo pecado, nós saímos desse lugar original, desse lugar perfeito. Mas Cristo se tornou a porta e o caminho para que a gente volte para o nosso lugar de origem. Amém? E no nosso lugar de origem está a plenitude, está a vida, está a paz, está o descanso.
O que nos impede? O Manuel falou algo tão interessante no domingo, e eu anotei, ele falou sobre maturidade, eu anotei muitas coisas. E ele falou uma frase muito tremenda, ele disse assim, ó, o que nos impede de manifestar a vontade de Deus é nossa imaturidade. Você lembra disso? Lembra disso? O que nos impede de viver, de obedecer, de manifestar a vontade de Deus é a nossa imaturidade. Por quê? Na imaturidade, irmãos, nós fazemos o que nós queremos. Na imaturidade, nós não fazemos o que precisa ser feito. Nós fazemos o que nós queremos, o que dá na nossa telha, não é? O que dá vontade eu faço, o que não dá vontade eu não faço. Mas quando, por exemplo, um ser humano cresce e amadurece, ele entende que ele não está mais aqui para fazer o que ele quer, mas ele está aqui para fazer o que precisa ser feito. E isso é maturidade. Maturidade eu não faço se me agradaram ou se me deixaram de agradar. Meus filhos, irmãos, me entristecem muitas vezes. Ó, dó. Não é bem assim. Amém? Hoje mesmo falei para ele que eles trazem muita alegria. Mas muitas vezes acontecem coisas que me entristecem. Acontece ou não na sua casa também? Mas eu não deixo de amar eles, eu não deixo de cozinhar para eles, eu não deixo de lavar para eles, eu não deixo de dobrar as roupas, eu não deixo de organizar a casa. Por quê, irmão? Porque eu entendi que é isso. Eu não posso depender se eles me agradam ou não me agradam. É a minha obrigação. E a maturidade, ela está nesse lugar. Eu quero ler com você Abacuque 3, do 17 ao 19. Amém? Vamos ler primeiro Abacuque 3, do 17 ao 19, e depois Filipenses 4, do 11 ao 13. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Meu Deus, irmão, que fé é essa? Você tem essa fé? Hã? Você tem essa fé? Ainda que a figueira não floresça, vá lá na figueira e a figueira esteja estéril. Ainda que não haja frutos, nem gado, nem colheita, nada produza ao teu redor. O salmista está dizendo que, o salmista Abacuque está dizendo que eu me alegrarei no Senhor. Ele é a minha força. Esse homem amadureceu. Ele encontrou o lugar de maturidade. Porque a maturidade espiritual, irmão, quando você chega nesse nível de maturidade espiritual, que todos nós estamos caminhando para esse lugar, amém? Eu não dependo mais das circunstâncias. Se deu certo ou não deu, se me agradaram ou me deixaram de me agradar, se responderam ou não. Não. A minha confiança está plena no Senhor. Amém? E o outro texto é de Paulo, que está em Filipenses 4, do 11 ao 13, diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Olha só, gente. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, pois posso todas as coisas
naquele que me dá, em Cristo que me dá forças. Esses homens encontraram esse nível de maturidade espiritual. Irmãos, a alma ela não foi criada para estar no governo. Ela foi criada para ser serva do Espírito. Serva. A nossa alma jamais deveria estar no governo das situações, mas o Espírito no governo. A Bíblia diz em Tessalonicenses 5 que nós somos um espírito, eu e você somos um espírito, que possuímos uma alma, que temos uma alma e que vivemos dentro de um corpo. Essa é a tua constituição e a minha. Você e eu somos espírito que possuímos uma alma e que habitamos dentro de um templo, de uma carcaça, de um corpo. Nós fomos criados por Deus para viver desde o Espírito e, cheio do Espírito, governar sobre a terra. Amém? Mas quando o pecado entra no mundo, o que acontece? Nós morremos espiritualmente. E quem passa a governar o homem é quem? A alma. Você não é mais um espírito vivo quando você não tem a Cristo. Você é um espírito morto, inerte, sem vida. E a tua alma, a minha alma, completamente desconectada de Deus, do propósito da sua vontade boa, agradável e perfeita, como uma louca e desvairada, tola, começou a viver e fazer as coisas do seu jeito. Por isso que o mundo, irmão, está esse caos. Por isso que nós vemos uns matando os outros. Irmãos, quem já assistiu o filme aqui Gladiador? Gladiador, Natan? Gladiador. Quem já assistiu? Gente, eu acabei de assistir, mas é muito difícil assistir um filme. É muito difícil. Mas ontem cheguei em casa do culto, cansado daquele jeito, ele estava assistindo. E eu gosto muito de filme épico, mas geralmente eu não assisto. Porque quando eles vão assistir outros filmes, e daí eu não assisto. E ele estava assistindo, eu sentei e comecei a olhar, eu disse, que loucura é essa, gente? Se divertir um matando o outro. A época, né, existiu uma época onde existiam jogos. Isso existiu, irmão, jogos onde eles colocavam homens fortes em uma arena para ver qual ia sobreviver, um matava o outro. Irmão, tem cabimento uma coisa dessa? Eu fiquei chocada, é chocante. Mas o homem sendo governado por sua alma faz loucuras, porque a nossa alma não foi criada para o governo. Ela foi criada para servir o Espírito de Deus. A vontade de Deus, o propósito de Deus. Então, a perfeição é o quê? O meu espírito, cheio do Espírito, se manifestando por meio da nossa alma ao mundo e a Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém? Então, o lugar original da nossa alma é sujeito a Deus. O lugar original da nossa alma é dependente de Deus, é confiando em Deus. Os filhos de Deus, Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus não são guiados por si mesmos, mas são guiados pelo quê? Pelo Espírito. E o que é ser guiado pelo Espírito? É ser guiado pela sua palavra, pelos seus princípios, pela sua vontade, pela sua voz que fala dentro de nós. Irmão, uma vez morrendo espiritualmente, o homem morrendo espiritualmente, ele precisou nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque ele já nasceu um dia em Deus, mas ele morreu por causa do pecado. E agora ele precisa nascer de novo. E o nascer de novo, que nós falamos tanto, é o nascer espiritualmente. Coloca lá para mim João 1,13, por favor.
João 1:13, só para os quais não nasceram de sangue. O 12 vai falar, você que recebeu a Jesus em sua vida, nasceu de novo, foi feito filho de Deus. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que é isso? Não nasceram humanamente, fisicamente, de uma barriga, né? Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então existe um novo nascimento. E eu não posso crescer e amadurecer se eu não nasci de novo. Só entra no reino quem nasce de novo. Só pode crescer e amadurecer quem nasce de novo. E o novo nascimento se dá quando eu me arrependo genuinamente dos meus pecados. E eu posso perceber que eu nasci de novo se eu tenho fome e sede de Deus. Não é? Porque um bebezinho, irmão, tem o quê? Sede e fome. Eu trouxe esse bebê, nós já vamos falar dele. Amém? E quando nascemos espiritualmente, irmãos, nasce o quê? Nasce Cristo dentro de nós. Cristo nasce dentro de nós. Nasce dentro de nós a natureza divina. Nasce dentro de nós a essência. Nasce um filho de Deus com o propósito de se tornar semelhante a Cristo. Amém? Com o propósito, e a Bíblia nos traz, que cada nascido de novo alcance a estatura do varão perfeito, que é a maturidade. Efésios 4:13 nos diz isso. Então, quando eu e você nascemos de novo, irmão, é assim. Exatamente como é fisicamente, se dá espiritualmente. Nós nos tornamos um bebezinho espiritual. Paulo até diz que deve ser alimentado com leite, né? Espiritual. E ir crescendo no conhecimento, enfim. Então você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, o alvo de Deus para mim e para você, apertei aqui, começou a cantar. O alvo de Deus, começou a chorar. O alvo de Deus para mim e para você é que nós não fiquemos assim. Irmão do céu, como isso é real? O natural revela o espiritual. Tudo que Deus criou é para revelar os seus princípios, o seu propósito, a sua vontade. E nós precisamos, então, agora comer, beber, nos alimentar. E como que nós nos alimentamos? Através do entendimento? Através do conhecimento? Esse bebê espiritual, esse ser espiritual que nasceu, ele se alimenta como nos alimentamos fisicamente, mas de outra forma. É comendo da palavra de Deus, comendo, lendo as Escrituras, buscando conhecimento e bebendo do Espírito, ouvindo o que o Espírito está ministrando, ensinando, direcionando. É assim que nós crescemos. E à medida que nós vamos nos alimentando, nós vamos nos fortalecendo. À medida que nós vamos bebendo, nós vamos nos hidratando espiritualmente. E à medida que nós vamos crescendo, irmão, o nosso espírito vai ganhando força. Para quê? Para quê? Para dominar a nossa alma. Para colocar a nossa alma no seu lugar, no seu estado original. Agora, se eu não cresço espiritualmente e permaneço um bebezinho, como é que eu vou dominar alguma coisa, irmãos? Se nem eu não consigo dominar. Você só pode dominar você mesmo se você cresce espiritualmente. Se eu não cresço, eu vou arrastando. Eu vou arrastando junto comigo a teimosia, eu vou arrastando as dores, eu vou arrastando os traumas, eu vou arrastando a depressão, eu vou arrastando as angústias. Eu vou arrastando, irmão.
E eu não chego a lugar nenhum. É muito semelhante ao povo de Israel no deserto. Roda, 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 mas não chega a lugar algum. E quantos milhares de cristãos se encontram assim? Rodando, 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 e não entram em Canaã. Não entram em Cristo, porque Canaã é uma figura de Cristo. Não acessam o Cristo, não acessam a maturidade, não acessam o crescimento. Então, o propósito de Deus é que eu e você cresça espiritualmente. Porque só crescendo eu me torno forte. Só crescendo, irmão, que eu vou, só me desenvolvendo, que eu vou compreendendo o propósito e vou conquistando esse lugar de governo. Porque Gênesis é muito claro, nós somos criados para o governo. E a Bíblia é muito clara quando ela diz governar sobre a terra, governar sobre os céus e governar sobre as águas. Essas três dimensões, céu, água e terra, é isso? Que não estava aqui no meu script, mas veio agora. É isso? E a água, irmão, se você for estudar biblicamente, a água ela representa as circunstâncias. Amém? Pensa, Pedro caminhou sobre as águas. A arca, as águas do dilúvio, então é as circunstâncias, os problemas, as dificuldades do nosso dia a dia. E o Senhor não quer nos ver sendo governado pelas dificuldades, mas governando sobre as dificuldades. Amém? Dá um aleluia mais alto, me ajuda, quem deu esse aleluia? Pelo menos alguém está recebendo essa palavra. Aleluia! Quem deu aleluia aqui? Glória a Deus, irmã. Você está liberado para dar aleluia, amém? E governar sobre a terra, o que é a terra? Nós somos feitos da terra, o nosso ego. Se eu não aprendo a governar o meu próprio ego, a minha própria vontade, a minha própria carne, irmão, não posso governar mais nada. E governar sobre os céus. A Bíblia diz que os espíritos malignos habitam nas regiões celestiais. É governar sobre os demônios. E Cristo já me deu autoridade. Lucas nos fala, nos deu autoridade sobre serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força do nosso inimigo. Nós temos autoridade, mas nós não conseguimos exercer se nós não temos maturidade. Por que você não exerce a autoridade que você tem? Porque não tem maturidade. Mas já está aí dentro. Já está tudo dentro de você. As bênçãos, as capacidades, os dons, os talentos. A cultura do reino que nós vamos ter no dia 29 vai ser assim, um divisor de águas nas nossas vidas. Nós vamos descobrir dons, talentos, capacidades. E vamos nortear um caminho, irmão, vamos traçar um caminho para a gente ter desenvolvimento. Você desenvolver naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Mas se eu não cresço, não amadureço, irmão, eu não governo nada. Eu não alcanço propósito. E qual é o propósito de Deus comigo e com você? Ser semelhante a Cristo. Nos tornar semelhante a Cristo. Que a vida de Cristo cresça em nós. Meu Deus, a hora passa muito rápido. Que Cristo seja fortalecido, formado plenamente em mim e em você. A fim de ser um homem e uma mulher com autoridade. A vontade de Deus é que o espírito cresça e a alma se sujeite. Em nossa alma está toda a sorte de egoísmo, de orgulho, o ego inflamado pelo pecado, carregado de independência. Em nossa alma estão as amarguras, as ofensas, as angústias, os medos. E o Senhor não quer te ver sendo governado por isso, irmão. Porque ser governado por isso é viver em destruição. E Ele não veio para te destruir, Ele veio para te dar vida, e vida com abundância, e a vida está na maturidade, a vida está no governo. Eita Deus, é tempo de amadurecer. Quem pode levantar a sua mão e dizer, eu quero isso tudo para a minha vida? Você pode dizer assim, eu quero isso para a minha vida.
Mas você pode, de repente, pensar assim, mas a minha vida está um caos. A minha vida está uma bagunça. As minhas emoções estão desordenadas. A minha casa, parece que está tudo fora do lugar, o meu casamento, a minha mente, o meu emocional. E muitas vezes é isso que você quer a Deus, você quer a maturidade, você quer o crescimento, mas você olha para outro lado, olha para a sua realidade, para o seu contexto, e você vê tanto limite, tanta circunstância, tanta bagunça, tanto desafio, tanta coisa para evoluir. Eu quero te dizer, você não está no lugar errado. Você não está no lugar errado. Porque o caos é matéria-prima para os milagres e para a obra de Deus. E quando Deus me chamou, né, há 27 anos atrás, isso foi em 98, abril de 98, o Senhor me alcançou, aleluia. Se Ele não tivesse me alcançado, talvez eu tinha tirado a minha vida. Eu tinha muitos pensamentos suicidas. Eu tinha, irmão, verdadeiramente um caos instalado na minha vida emocional. Carregava muitos traumas e eu estava nesse caos. E de repente, no meio desse caos, eu nasci de novo. Eu nasci de novo, no meio do caos. E no meio daquele caos, aquele bebezinho espiritual que nasceu aqui, aquela semente que foi lançada por Deus que brotou, começou a crescer, começou a ter fome de Deus, começou a correr para as vigílias, começou a correr para a Bíblia, para a oração, para os estudos. E o Senhor foi me alimentando. Naquele caos Ele foi trabalhando em mim. Naquele caos Ele foi me dando palavras proféticas. Naquele caos Ele foi me dando direção. Naquele caos Ele foi me animando, me encorajando. Mas, irmãos, era um caos. E muitas vezes, por nós acharmos que a nossa vida está um caos, nós podemos perceber que achar que não tem sentido e que não vai dar em nada. E eu estou aqui para te dizer, você não pode desistir. Se você se encaixa em um pouquinho de caos, ou em um tanto de caos, ou em um caos completo, você não pode desistir. Porque Deus é um Deus de esperança. Havia muita amargura dentro de mim. Havia muita inferioridade, muita autorrejeição. E eu era uma pessoa que vivia completamente guiada pelas circunstâncias. Completamente guiada. Se dissesse, você é feia, eu dizia, eu sou feia mesmo. Você é bonita. Ai, obrigada, sou bonita mesmo. Era assim, irmão, o que falasse me levava. O vento que vinha me levava. A situação minha era desesperadora. E eu era tão frágil e volúvel que eu me movia, me comportava exatamente com o momento que se apresentava em minha vida. Me deprimia facilmente, tinha vontade de morrer. E quando eu nasci de novo, então o Senhor foi me ensinando. Começou a me ensinar e eu demorei para aprender, irmãos. Eu considero que eu demorei muito para aprender a dominar as minhas emoções. E ainda não cheguei lá. Estou no processo. Às vezes é difícil, às vezes é complicado. Mas hoje eu sinto que já tem um Cristo mais fortalecido dentro de mim. E esse Cristo mais fortalecido me faz andar sobre as águas, me leva dentro de uma arca sobre os dilúvios da vida, amém? Esse Cristo faz isso comigo e com você, amém? Não considero que estou completamente madura, mas uma coisa estou certo, que quero alcançar a meta que Ele me deu. E você?
Está certo disso? Quero alcançar o alvo. Eu quero amadurecer e ser semelhante ao meu professor, o meu mestre, aquele que diz: venha a mim e aprenda de mim. Aquele que me ensina a andar sobre as águas, andar por vista, andar por fé e não por vista. Aquele que me faz ver que no meio de cada tempestade existe um caminho, existe uma saída. Diante de cada provação existe um escape. E ao longo do tempo, irmão, ao longo desses 27 anos, eu tenho aprendido com o Senhor. Mas nesses últimos anos, a escola foi acirrada? Que fala? É essa a palavra? Pode ser? Eu estou aprendendo português, irmãos. Amém? Trouxe até o dicionário aqui hoje, ó. Se faltar alguma palavra, eu vou falar para você. Não é brincadeira. Se eu não souber alguma palavra, eu vou procurar aqui, não. E nesses últimos 4, 5 anos, o Senhor me levou muito para o quarto e muito a escrever. E eu dizia: mas Senhor, aonde vai dar isso? Ele disse: só escreva. Só escreva, só anote, só vá anotando, vá vivenciando. Deixa que eu faço. Amém? Deixa que eu vou te guiando. E o Senhor tem falado então sobre a maturidade. E eu quero rapidamente passar aqui em alguns pontos o que é amadurecer espiritualmente. O que é amadurecer emocionalmente? Primeiro, de tudo que eu já falei, quero repetir, não tem como você amadurecer emocionalmente, ou seja, deixar de ser guiado pelas circunstâncias e ser guiado pela palavra de Deus, se você não cresce espiritualmente, porque esse é o desenho original. Mas para crescermos emocionalmente, irmãos, o primeiro ponto aqui, eu falei desse outro, mas o primeiro aqui anotado, é ser guiado pela palavra de Deus. Você precisa aprender a ser, eu e você precisamos aprender a ser guiado pela palavra. Por exemplo, se a palavra diz assim, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmão, é a palavra que diz. Se a palavra diz que essa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória, a palavra diz. Se a palavra diz que Cristo voltará, a palavra diz. Ele diz, ele não falta com a sua palavra. E Deus usou Manuel de uma forma assim como uma espada na minha vida, porque esse homem é um homem de fé. Quero te honrar hoje, amém? Ele foi muito usado pelo Senhor para me tirar de um lugar de oscilação. Ele dizia: a palavra está dizendo. Às vezes eu falava com ele e dizia assim: renuncia a isso. Eu disse: mas é tudo que você sabe falar, renunciar. Você acha que é fácil que eu vivo? Às vezes nós entrávamos em choque e dizia: você acha que é fácil o turbilhão que eu sinto aqui dentro? Se diz só para renunciar. E toda vez que eu ia para ele dizendo: mas o que a palavra de Deus diz? Que você deve renunciar. Você não deve viver por sentimento. Você não deve viver por o que você está sentindo. E sempre ele me convencia. Sempre ele ganhava, irmã. Sempre ele ganhava. Amém? Porque ele estava certo. E eu comecei a ter êxito quando eu me rendi. Quando eu disse: a palavra fala. O dia que o Senhor entrou no quarto e disse: você discorda tanto de mim. Eu só preciso que você concorde comigo. Eu falo que você é amada, você diz que você não é. Eu falo que você é escolhida, você diz que não é. Eu falo que você é filha, que você é eleita, que você é abençoada, você diz: eu não me sinto. Você continua vivendo pelo teu sentimento. Você não vive por aquilo que eu digo. Irmão, aquele dia foi cortante. E se você não permitir que o Senhor te corte através dos vasos, dos escolhidos dele, ele mesmo vai entrar com a espada no teu peito.
Melhor lugar é se render, é se sujeitar ao Senhor. Então, o primeiro passo para a gente amadurecer é viver pela palavra. 2 Coríntios 5,7, não ande por vista, mas viva por fé. E João 14, 26 nos diz, o Espírito vos ensinará todas as coisas. Dependa do Espírito que está dentro de você. Aprenda a ouvir o Espírito que está dentro de você. E ele é simples. Ele não vai chegar batendo e dizer, eis que te digo, eu sou o Senhor e eu falo contigo em mistério. Ele não vai chegar assim. Ele vai dizer, estou aqui. Tudo bem com você? Como é que você está hoje? Eu estou contigo. Ele fala no teu pensamento. Ele fala no teu coração. Ele te mostra coisas. Ele fala com você através do simples e do ordinário. E o diabo conseguiu, de alguma forma, nos colocar, pela religiosidade, num lugar que, para Deus falar comigo, eu tenho que ouvir o profeta. Não é assim? Eu vou no culto para ouvir o profeta. Eu vou naquela igreja que entrega bastante profecia. Deus está falando, repetindo lá dentro da tua casa, dentro do teu quarto. E você não está ouvindo, está precisando do profeta. Eu era assim, irmãs. Eu amava um profetinha. Oh, coisa boa era ouvir profeta. Quando eu ouvia o profeta, parece que eu subia de nível. Até que um dia que cessou o profeta. E eu disse, meu Deus, o Senhor não fala mais comigo. Um dia aqui no culto eu disse, o Senhor não fala mais comigo. Ele disse, é tempo de amadurecer. É tempo de crescer. E ele disse assim, você busca o profeta quando o profeta dos profetas está dentro de você. Eu nem peço mais por profeta, irmã. Quando eu vou pedir por profeta, eu me envergonho. Porque ele está aqui dentro. O profeta, o maior profeta, o profeta de todos os profetas, que foi o nosso Senhor, está dentro de nós, por meio do seu Espírito. Amadurecer, então, não é ser guiado por aquilo que você vê, mas por aquilo que ele diz, por aquilo que o Espírito diz. Segundo ponto, para amadurecer emocionalmente, eu preciso do fundamento correto. Mateus 7 diz que o homem sábio lhe constrói a sua casa sobre a rocha, enquanto o tolo constrói sobre a areia. A areia é o circunstancial, a rocha é a firmeza. E a rocha é uma figura de Cristo. Então, nós precisamos construir a nossa vida sobre a rocha. E o que é construir a nossa vida sobre a rocha? É construir a nossa vida sobre a palavra falada. O que Ele nos fala. O salmista diz que Deus me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Só que eu e você precisamos permitir que Ele faça isso. Porque muitas vezes nós não permitimos. Nós queremos ficar no charco de lodo. Nós queremos ficar na lama, na sujeira, no pecado. O que é a lama, irmão? Simboliza o pecado, a circunstância. A maneira contrária de viver. A maneira de viver, a viver da sua própria maneira. Isso é viver num charco de lodo. Mas nós precisamos permitir que Ele tire os nossos pés desse lugar. E depender do Senhor, porque sem Ele nós nada podemos. E terceiro, diz assim, não desista no meio do caminho. Você não pode desistir. Se a uva desistir dos seus processos, ela não alcança a maturidade, ela apodrece, morre e se perde. E assim é conosco. Se nós desistirmos dos processos, das estações, se nós desistirmos no meio, nós perdemos tudo. Se perde tudo, irmão. O que foi conquistado até ali. Não se pode desistir. E eu era uma pessoa que queria muito desistir. Uma pessoa que é guiada pelas circunstâncias, ela quer desistir toda hora. Eu era assim, guiada pelo desejo de desistir. Eu tinha muita vontade de desistir. Eu falava isso, se eu desistir vai ser melhor. Se eu fugir vai ser melhor.
constantemente, mas um dia, já faz alguns anos, o Senhor entrou no meu quarto. E naquelas batalhas com o Senhor, naquelas batalhas comigo mesmo, naquelas batalhas com a minha alma, o Senhor entrou e disse: desista de desistir. Desista de desistir. Você já ouviu isso, irmão? Desista de desistir. Já ouviu de mim? Eu já preguei na serva essa palavra, né? Desista de desistir. E eu disse: meu Deus, desista de desistir. E ele continuou: enquanto você tem a opção de desistir, você vive nesse lugar. Você está estabelecida nesse lugar. Mas quando você se arrepende e desiste da possibilidade de desistir, quando você vê que não tem como você desistir, e você sai desse lugar, você vai crescer, e você vai amadurecer. E foi exatamente o que aconteceu. Nesse dia, irmãos, eu fui movida pelo Espírito, pegar o meu dicionário, eu procurei a palavra desistir. Eu devia ter anotado a data, né? Não vai dar para você ver aqui. E eu risquei a palavra desistir do meu dicionário. Risquei. E declarei diante do Senhor: não existe mais essa possibilidade na minha vida. Me perdoa por todas as vezes que eu quis desistir, que eu pensei que desistir para mim é uma possibilidade. E sabe qual a visão que eu tenho hoje, irmão? Que eu estou caminhando com Deus. E quando eu olho para trás, já não tem mais estrada para mim voltar. É essa sensação que eu tenho. Não tem opção. Não tem para onde correr, não tem para onde voltar. Só tem uma estrada aberta em frente. E é para frente que eu vou. É para frente que eu vou ir. É para frente que eu vou avançar. É para frente que nós vamos avançar. Então nós precisamos, quem sabe nessa noite, não desistir dos processos, mas desistir da possibilidade de desistir. Eu gosto muito de fazer esses atos proféticos, porque o que a gente faz no mundo natural, aqui físico, se manifesta no mundo espiritual. Amém? Então, quando você é movido pelo Espírito a fazer alguma coisa, faça. Quem sabe ele peça para você: hoje você vai riscar do seu dicionário a palavra desistir, e você vai riscar. Quarto, amadurecer é uma das coisas mais preciosas que pode acontecer conosco. Amadurecer é uma das coisas mais preciosas, porque amadurecer, irmãos, é libertador. Na maturidade está a doçura, na maturidade está a leveza, na maturidade está a saúde, na maturidade está a confiança, na maturidade está a verdade, a realidade das coisas. Perceba que a uva, nós usamos a uva. Você vai no mercado, você compra uma uva verde? A uva está lá verde, não amadureceu. Você compra, irmão? Você não traz. Porque quando você olha para aquela uva, já dá aquela coisa ruim de azedo na boca, não dá? Mas quando você vê aquela uva madurinha, assim, brilhante, aquilo agoa a tua boca. E quando você come é gostoso, é doce, te sacia, te alimenta, te alegra. Porque a beleza, a maior grandeza e beleza está na maturidade. Amém? E nós precisamos acessar esse lugar, chegar nesse lugar. Amadurecer é acessar a plenitude do propósito. A maturidade, irmãos, é que nos livra das angústias, dos medos, das teimosias, dos enganos, das mentiras, das tristezas, das meninices e de ser guiado por si mesmo. Quinto, amadurecer emocionalmente é permitir que Jesus não seja apenas o teu Salvador, mas seja o teu Senhor.
permitir que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra na minha e na tua vida. Imagina um senhor. Nós temos uma ideia, muitas vezes, de senhor corrompida, porque nós associamos senhor com escravidão, não associamos? E os senhores da época, eles açoitavam os seus escravos, eles maltratavam os seus escravos, eles davam comida, mas esse senhor da Bíblia não tem nada a ver com esse senhor. Esse Senhor da Bíblia, ele também é o teu pai, ele também é o teu pastor, ele também é o teu guia, ele também é o teu ajudador, o teu intercessor, e uma série de expressões a Bíblia traz. É um pai que te ama, é um pai que te planejou, que sonhou com a tua vida, é um pai que planejou uma vontade boa, agradável e perfeita para a sua vida, é um pai que planejou você para ter uma vida em abundância. É esse pai, é esse Senhor. Então o que nós precisamos, não somente receber a Cristo como nosso Salvador, mas receber Ele como nosso Senhor, porque é Ele que vai nos guiar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, e Ele que vai nos dar acesso à maturidade. Acesso, porque você só vai ter acesso à maturidade se você aprender a ouvir e seguir a sua voz. E crescendo e se desenvolvendo. Uma criança, ela não tem acesso a muitas coisas, porque ainda ela não cresceu, ela ainda não se desenvolveu, e ainda ela não tem a responsabilidade para administrar muitas coisas. Mas quando você cresce, você se desenvolve, Ele vai confiar coisas grandiosas na sua mão, Ele vai confiar novos níveis de autoridade, Ele vai te confiar a saúde que você precisa, Ele vai te confiar a força, a sabedoria, a graça, o poder, toda a abundância para o que você e eu fomos planejados. Amadurecer é se libertar do nosso orgulho, se libertar do nosso ego e entender, irmãos, que a vida não se trata de mim, da minha vontade, mas a vida se trata dele e da sua vontade. Então o 6º ponto, amadurecer, é entender que não é do meu jeito. Já contei inúmeras vezes aqui, quando o Senhor falou, não é do teu jeito, não é do teu tempo, não é como você quer. E enquanto eu vivia desse jeito, irmão, eu vivia estressada, cansada, fadigada, tentando fazer tantas coisas e sem êxito. Mas quando eu comecei a entender que não é do meu jeito, no meu tempo e como eu quero, comecei a entrar em um processo de rendição da minha vontade, eu tenho desfrutado de paz, eu tenho desfrutado de descanso. Tem problema, tem dificuldade, tem pessoa falando mal, irmão, eu não estou nem aí. Estou nem aí, eu falei, Senhor, eu estou ficando fria. Não, você está ficando madura. Senhor, eu estou ficando gelada, durona, fria. Não, você está amadurecendo. Porque o desespero está na imaturidade, o medo está na imaturidade, mas a confiança e o descanso está na maturidade. Então não é do meu jeito, e nós precisamos morrer vazios. Ontem eu falava para as mulheres, irmãos, nós precisamos morrer vazios. Vazios primeiramente do nosso ego, vazios da nossa própria vontade e vazios de tudo que Ele depositou em mim, porque tudo que Ele depositou em mim, eu preciso dar, eu preciso transbordar, eu preciso derramar, eu preciso espalhar, eu preciso multiplicar. O Evangelho não se trata de inchar a tua vida, de deixar você obeso com tanto conhecimento, mas o Evangelho, ele não te incha, o Evangelho, ele te esvazia. O Evangelho te confronta para uma entrega, para uma redenção. Leia a vida de Abraão. Quantas
Às vezes eu li a vida de Abraão e fui tão confrontada. A trajetória de Abraão e Sara foi uma trajetória de rendição, e só quando o nome deles é mudado que o filho nasce, quando eles abandonam a velha vida, as velhas maneiras, as velhas formas de pensar, quando eles são completamente mudados pelo Senhor, o filho nasce. O propósito, a promessa se cumpre. É de glória em glória que nós somos transformados, irmãos. 7º ponto, eu já estou encerrando, quase encerrando. 7º ponto, quando amadurecemos, nos tornamos quem fomos criados para ser. E o que eu e você fomos criados para ser? Servos por amor. Não é servos por interesse, servos por amor. Quando nós amadurecemos, nós não servimos mais a Deus pelo que Ele pode nos dar. Nós servimos a Deus porque nós o amamos. E porque é o nosso prazer. Não é mais o que Ele me dá. É pelo tanto, é por gratidão, é pelo tanto que Ele já me deu. Eu preciso responder Ele de alguma forma. Eu preciso agradá-lo. A pastora Daiane nos confrontou tanto na sexta-feira. Ela disse: vocês são filhas amadas, mas Deus não tem prazer em todas, só naquelas que fazem a vontade dEle. Falando de Jesus, quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque Jesus agradou o Pai. Porque o Pai teve prazer em Jesus, porque Ele o serviu plenamente, completamente. E o último ponto, irmão, o 8º ponto, a maturidade te coloca num lugar de perdão e compaixão. De perdão e compaixão. A maturidade nos faz a gente sair de um lugar de ofensa e de defesa. Me ofende, eu me defendo e ficamos na briga, na amargura. Não. A maturidade, ela te coloca acima de tudo isso. E você entende que o perdão de Deus é sabedoria para as nossas vidas. Porque quando você se ofende, irmão, é você que está se autodestruindo. Mas quando você perdoa, você está se curando, se libertando, sendo sábio. Fique de pé comigo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus tem nos apontado o seu caminho. Deus tem nos instruído de uma forma tão especial. Não tem nos faltado instrução, não tem nos faltado alimento. Temos a palavra de Deus à nossa disposição. O banquete está preparado, irmão, o banquete para a maturidade. A mesa já foi posta. Eu preciso hoje dizer: Senhor, tudo isso eu quero para a minha vida. Você só precisa dar esse passo nessa construção. Não olhar para as suas circunstâncias, para o caos, às vezes, que você está vivendo. Não, só levantar a sua mão e diga: Deus, eu te quero. Eu quero o teu propósito. Eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Irmão, eu tenho tido uma percepção assim que dá medo às vezes. A qualquer momento Jesus volta, vem. Porque a Bíblia diz que Ele vem buscar uma noiva madura. E qual o interesse do Espírito nos guiar por um caminho de maturidade? Ele vem colher o trigo maduro.
Ele não vem colher o trigo no meio dos processos. Ele vem colher o trigo maduro. Jesus está voltando, irmãos. Nós não temos mais muito tempo. Nós não temos mais tempo para desculpas. Nós não temos mais tempo para embaraços. Nós não temos mais tempo para pecado. Nós não temos mais tempo para meninices. Nós não temos mais tempo para preguiça. Nós não temos mais tempo para muitas coisas, irmãos. E o Senhor está nos chamando a assumir uma posição e dizer: sim, Senhor, te quero, te quero, te quero, te quero, te quero. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Fecha os teus olhos nessa noite. Faça nesse instante a tua oração.